Tudo bem? Boa noite a todos, então. Vamos continuar aqui com a segunda aula. Deixa eu só me acertar aqui com o equipamento, só um minutinho. Tá aqui. Ok. Então, hoje é a segunda aula do curso, né? E os tópicos de hoje são esses 4 que eu coloquei. O principal ponto da aula de hoje é falar dos códigos de RAM. Mas, para poder falar deles de maneira razoável, eu tenho que passar pelos itens anteriores, que é a matriz gerador e a matriz de paridade. Essas matrizes aparecem naturalmente quando você estuda códigos lineares, tá? Então, é mais a vontade de estudar códigos que são lineares, não códigos quaisquer, não subconjuntos quaisquer, né, do FN. E os códigos de RAM é uma coisa bem surpreendente, mas apesar de ser assim, talvez os primeiros códigos que foram definidos na teoria, eles já são códigos que têm uma propriedade muito forte. Eles são códigos chamados de códigos perfeitos. Hoje eu vou definir isso, explicar por que os códigos de RAM são perfeitos, e depois a gente vai ver que, na verdade, todos os códigos lineares perfeitos já são conhecidos. Mas vamos começar então com uma revisãozinha, né, só para lembrar o que foi que a gente fez. Então, na última vez, a gente definiu o código linear, né? Então, o código linear é um subconjunto aqui do Fn. O F é no corpo finito, né, lembra? Então, o subconjunto Fn que é fechado para a soma. Então, você pegar as duas sequências de comprimento n aqui dentro desse código, a soma está lá dentro também. E também é fechado para multiplicar por escalar. Os exemplos de códigos que a gente viu, o exemplo mais simples são os códigos de repetição, são códigos lineares diretos, são códigos lineares sobre Z2. A gente diz que são códigos binários. E aquele do SBN10, que foi que começou a história toda, como vocês lembram, a ideia era trabalhar com os números de 0 até 9, e aí, na hora de fazer as contas, o número 10 aparece meio sem ser convidado, e no SBN ele, inclusive, é denotado pela letra X. Então, na verdade, no SBN10 está trabalhando com o alfabeto estendido até os elementos do Z11. A gente não trabalha de 0 até 9, a gente trabalha de 0 até 10. Mas como a imagem sai do subconjunto que vai de 0 até 9 apenas, esse código, na verdade, não é linear. Mas ele está dentro de um código linear, bem natural, que é o conjunto de todas as soluções dessa equação aqui de baixo. A soma de 11 menos j vezes xj, né, somada de 1 até 10. A gente viu da última vez que, pelo jeito que você define o dígito verificador do SBN10, o dígito é feito de maneira que essa equação vale naturalmente. E aqui, claro, já estou trabalhando em Z11, então você pode pensar que essa equação é módulo 11. A gente tinha visto também que tem uma primeira descrição no código linear como sendo uma imagem de uma função injetora que é linear. Então, linear quer dizer que ela preserva a soma, né, como está aqui, e preserva o produto por escalar também, né? Aí, com isso, a gente definiu o que seria a dimensão do código. A dimensão do código C é o casinho onde FK é o domínio da função, dessa função injetora linear. Então, essa função é uma codificação, né? Vejam sempre que sempre tem tem um certo espaço para fazer as coisas aqui. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou falando da função linear injetora, você pode ter várias, tá? O código é o conjunto que é a imagem. Esse cara pode ser a imagem de muitas funções injetoras lineares diferentes. Não tem problema. Mas o que não vai mudar, para provar, é que a dimensão é invariante disso. Você vai sempre sair da FK e terminar da Φ. Bom, pegando nosso exemplo aqui do SBN10, e agora eu já vou identificar o SBN10 com o código onde ele mora, né? Você pode escrever uma codificação dessa maneira aqui. Então, você repete os 9 primeiros, a sequência inicial dos 9 dígitos, e aí você junta, né, adiciona esse último dígito aqui, que é dado pela soma de 1 até 9, de j vezes a j. Esse cara vem da equação. Tá? Essa é a outra maneira de escrever o A10, pensando que a gente está trabalhando agora a módulo 11. Porque pela escolha do A10, você tem que essa equação aqui é satisfeita, soma de todos os 11 menos j vezes a j, até 10, né? Aí você pode isolar aqui o A10, veja que o coeficiente que acompanha o A10 é o número 1.
E ficamos com isso. Agora, o 11, o módulo 11 é zero, né? Então, você pode já cancelar esse 11 em duas parcelas, e fica aqui menos com menos, vai dar mais, então você termina com essa expressão. É daqui que vem essa codificação. E então, como essa função é uma função linear injetora, a dimensão desse código aqui é 9 sobre Z11. E para terminar, a gente já visto alguns parâmetros fundamentais, eram 3 parâmetros primários e depois 2 que são derivados deles, né? Que são o comprimento do código, n, que é onde ele mora, o tamanho da sequência onde ele mora, a dimensão do código, a gente acabou de ver, e a distância mínima. Né? Se vocês lembrarem, a distância mínima é a menor distância de Hamming entre dois elementos diferentes do código. Como o código é linear, isso é a mesma coisa que você avaliar a distância de qualquer elemento do código não nulo até o zero, que é justamente o peso dessa palavra. Então, a gente pode dizer que a distância mínima no código linear, na verdade, é minimizar o peso sobre as palavras não nulas do código. E aí, a partir desses 3, a gente tem os parâmetros derivados, né, que são a taxa de informação, e a taxa de informação ela te dá a proporção de dígitos, né, na mensagem codificada que realmente traz alguma informação, e a capacidade de correção do código. A gente tinha visto que se a distância mínima é D, então esse código consegue corrigir até esse número, né, parte inteira de D menos 2 erros. Aqui. Então agora vamos começar com as coisas novas. A gente começa falando da matriz geradora e da matriz de paridade. Primeiro vamos falar da geradora. Cada uma tem uma função diferente, mas elas complementam uma outra. E depois a gente passa para a matriz de paridade. Bom, a matriz geradora é o seguinte. Como cada código é dado com uma função linear, de FKFN, a gente pode, na verdade, escrever essa função de maneira que você faça a conta da função a partir de uma matriz. Então, a matriz geradora associada a essa codificação dada para a função f é o seguinte. Você pega as imagens dos vetores canônicos E1 até EK e você coloca na linha dessa matriz. Esse índice J aqui é o vetor que tem, ou a matriz, né, matrizinha, que tem entrada zero em todas as posições, menos no J. Tá? E aí, com isso, você consegue essa formulinha aqui bem legal, que na álgebra linear, por exemplo, é fundamental, que diz que aplicar F em V, na verdade, é simplesmente multiplicar a matriz linha V pela matriz G. Essa é uma observação para quem já viu álgebra linear, ou está vendo agora, tem uma pequena diferença, que é, lá a gente trabalha sempre com a matriz da transformação agindo à esquerda do vetor coluna. Né? E aqui em teoria de códigos, tradicionalmente, você, na verdade, trabalha dos dois lados. Então, a gente vai ver agora a geradora trabalhando à direita do vetor linha, e depois a matriz de paridade vai trabalhar do jeito que a gente espera, que é a esquerda do vetor coluna. Mas, enfim, então a gente tem uma descrição bem fácil aqui da função, e é bem fácil provar que vai funcionar também. Então, tomando em consequência de tamanho k, a gente pode reescrever pelas operações no FK essa sequência como a soma desses elementos aqui de baixo, que são sequências que têm quase todas as entradas nulas, né? E a segunda aqui, perdão, está errada, ela é para ser 0 a 2, né, 3 pontinhos. E aí você pode usar novamente agora a operação de produto por escalar dentro do FK e tirar esse escalar A1, A2 até AK de cada uma dessas sequências, terminando com essa expressão. Então, se o V tem coordenadas de A1 até AK, na verdade você pode escrever o V como soma daquelas sequências canônicas E1 até AK, com coeficientes A1 até AK, as coordenadas do V. E aí se aplica a função linear nisso. Então, F aplicado em V vai ser F aplicado nessa soma aqui, essa combinação dos vetores E1 até EK. Agora, F preserva a soma e preserva o produto por escalar, né? Então você pode passar para a segunda linha e obter uma combinação aqui dos vetores F de E1 até F de EK. E dá para verificar que esse resultado final aqui é exatamente a multiplicação do vetor linha V
pela matriz G. Tá? Então, multiplicando o vetor que tem coordenadas A1 até a K pela matriz G, cujas linhas são f de 1 até f de K, sai exatamente esse resultado que está na penúltima linha aqui. Então, beleza, isso é a matriz geradora. Tá? Cada codificação, tá aqui, a cada codificação você tem uma matriz associada naturalmente que é dada por essa forma. Então, no caso, por exemplo, do SBN10, a codificação é dada aqui na primeira linha. A matriz geradora tem uma forma bem peculiar, que é como aparece abaixo. Então, o que está acontecendo é que a maior parte da matriz é uma matriz de identidade 9 por 9. Tá? Essa parte que está aqui no meio é uma identidade 9 por 9. E aí, no finalzinho aqui, você tem um vetor. Você tem uma matriz coluna, né? De 9 linhas. Então, da onde que veio isso? Por exemplo, se você começou com E1, lembre-se que a primeira linha vai ser f de 1, né? O E1 tem a coordenada 1 igual a 1 e todos os outros igual a 0. Então, quando você olha na imagem do f aqui, ele começa com 1, depois todas as coordenadas são iguais a 0, porque a função só repete nas primeiras 9 coordenadas. E aí, na coordenada de número 10, o que aparece nessa soma toda é só o termo, né, que é o A1 vezes 1, que é 1. Então, por isso que a primeira linha é 1, 0, 0, 0, até 1. E assim você vai calculando cada uma das linhas. Beleza? Então, essa aqui é a matriz geradora associada à codificação do SBN10. E como eu já falei, ela tem um formato muito especial. O formato é uma matriz que é identidade 9 por 9, e depois a matriz coluna V no finalzinho aqui é 9 por 1. A matriz V transposta é esse vetor que está aqui embaixo. Eu estou chamando a atenção para isso porque esse formato realmente é importante de códigos e a gente vai ver já que, na verdade, sempre tem uma codificação com essa cara. Bom, a segunda matriz é a matriz de paridade. Então, a matriz de paridade ela é complementar, né, da matriz geradora, no sentido de que a matriz geradora ela te dá o código como conjunto de maneira explícita. Então, você tem a matriz geradora G, tem uma matriz geradora G. Se você quer saber quem são os elementos do código, você multiplica sequência de comprimento K do lado esquerdo dela, e isso aí vai te dar todos os elementos do código. Essa matriz de paridade, ela faz um papel contrário, que é o seguinte: ela não é muito boa para você dizer quem são os elementos do código, tá? Mas ela é muito boa para te dizer se um dado elemento do Fn está no código ou não. Então, isso aqui, na verdade, não é bem uma definição, é mais um resultado. Dá para mostrar que qualquer código linear em Fn com dimensão K, ele pode ser escrito com um conjunto de soluções de sistema linear. Aqui eu estou escrevendo na forma matricial do sistema. E essa matriz ela vai ser de ordem n-k por n. Então, é um sistema que tem n-k linhas, né? E esse sistema, essa matriz tem posto máximo. Posto máximo aqui, vocês podem entender que existe um subdeterminante, um bloquinho que você obtém dela a partir de seleção de algumas colunas, de ordem n-k, que dá diferente de zero. Para quem já viu álgebra linear, essa aqui é a definição de posto usual. Tá? Isso é a mesma coisa. Para quem nunca viu, é só pensar assim. Você tem uma matriz que é n-k por n, pensa que você está tomando subdeterminantes da matriz, você separa n-k colunas, aí olha essa matriz e calcula o determinante. O melhor que pode acontecer é que tenha algum desses subdeterminantes de ordem n-k diferente de zero. Aí a gente diz nesse caso que C é o núcleo dessa matriz H e que H é uma matriz de paridade de C. Novamente, veja que, como no caso gerador, você pode ter mais de uma matriz de paridade para o C. Né? Em geral, você tem muitas matrizes de paridade para o C. Mas todas elas vão ter essa característica de que será um de ordem n-k por n e o posto será n-k. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui, se a gente olhar o código de repetição, por exemplo, de comprimento 2n mais 1, ele tem uma matriz de paridade
natural, que é você colocar na primeira entrada, na primeira coluna, uma matriz com todas as entradas iguais a 1, e daí para frente você coloca a matriz de identidade. Fica mais claro ver por que essa é uma matriz de verificação se a gente pensar, por exemplo, aqui em m igual a 1, ou seja, é o primeiro código de repetição, né? Repetição de comprimento 3. Porque se você colocar um vetor de 3 coordenadas em coluna aqui do lado, e aplicar essa matriz e perguntar se, quando é que esse vetor vai dar zero, né, quando multiplicar pela matriz, vocês vejam que a primeira linha, multiplicada por um vetor de entradas A1, A2, A3, vai dizer que A1 mais A2 é igual a zero. A segunda linha vai dizer que A1 mais A3 é igual a zero. A gente está em Z2, né? Em Z2, menos e mais é a mesma coisa. Então, a primeira linha vai dizer que A1 é igual a 2, e a segunda linha vai dizer que A1 é igual a 3. Então, essa matriz está dizendo que as soluções do sistema são aqueles vetores cujas 3 coordenadas são iguais. E da mesma maneira, no código de início ali da repetição de comprimento 2m mais 1, essa matriz acaba dizendo que as soluções são os vetores cujas coordenadas são todas iguais, que são apenas sequências de zeros ou sequências de uns. Só aqueles dois vetores de sempre. No caso do SBN10, a gente tem uma matriz de paridade que é dada por aquela equação, né? Então, o somatório de 11 menos j vezes aj igual a zero corresponde, em termos matriciais, a essa matrizinha aqui. Eu queria observar agora que tem uma relação entre essa matriz de paridade e a matriz geradora que a gente tinha visto. Tá? Então, notem que aqui no caso desse N10, a dimensão é 9, o N é igual a 10, é o N menos K, que eu estou falando aqui da matriz de paridade é 1, né? A gente tinha visto que a matriz geradora tinha uma matriz geradora nessa forma, identidade, e aí o vetor coluna V, né? E quando a gente olha a matriz de paridade, bom, olhando tudo no módulo 11, o 10 e menos 1, por exemplo, são a mesma coisa. Porque 10 menos 1 é 10 mais 1, que é 11, que é 0 módulo 11. Tá? Esses casos são congruentes. Então, da primeira linha eu passei para a segunda, parece que não, só para complicar as coisas, né? Eu peguei o posse em todos eles, eu reescrevi os números como posse e deixei um no finalzinho aqui quieto. Por quê? Porque fazendo desse jeito, agora essa matriz de paridade H, ela tem o seguinte formato. Quem começa a matriz é a transposta do vetor coluna, é o oposto, né, da transposta do vetor coluna que estava na geradora, e quem termina é uma identidade. Esse número 1 aqui está transformado em identidade 1 por 1, que é uma identidade n menos k por n menos k. Nesse caso, n menos k é igual a 1. Né? Então, esse aqui é um exemplo de um resultado geral que diz que você consegue passar de uma matriz geradora para uma matriz de paridade e vice-versa, desde que você esteja numa forma especial. Tá? Então, por construção mesmo, dá para mostrar que se G é a matriz geradora de um código linear e H é a matriz de paridade, então o produto de H por G transposto dá zero. E o motivo é o seguinte: se você lembrar de como é que a gente fez a matriz G, cada linha da matriz G, em especial, era uma palavra código. As linhas são FGI, o FGI está dentro do código. Quando você faz a transposição, então, tentem pensar, eu infelizmente não deu tempo de escrever o slide, então tentem pensar, então, na primeira linha. A primeira linha vai virar a primeira coluna da G transposta. Quando eu faço H vezes a primeira coluna da G transposta, eu estou multiplicando a matriz H por uma matriz que representa o elemento do código. Então, pela definição de H, o resultado vai ser o vetor nulo. E isso vai acontecer para cada uma das colunas de G transposta, né? Então, essa equação aqui que relaciona a matriz de paridade H com a matriz G é bastante natural. Né? Sai da definição da matriz H. E aí, trabalhando em cima dessa equação e trabalhando também com o fato de que H tem posto máximo, então tem mais umas coisinhas, a gente chega nesse resultado bem interessante que diz o seguinte: se você consegue uma matriz geradora para o C no formato identidade K por K e depois alguma matriz A, você tem de graça
uma matriz de paridade por essa forma. Então, essa matriz de paridade vai começar com a oposta da transposta de A, e você completa com uma identidade N-K por N-K. E vice-versa, você pode ir e voltar trabalhando com isso. Isso é algo que é bastante utilizado na prática, tá? Porque a gente vai ver já que todo código, por exemplo, ele pode ter uma matriz geradora dessa forma, e a partir dela você já conseguiu a paridade. E aí, essa parte ainda mais geral, antes de entrar nos códigos de Hamming, eu queria mostrar, eu falei da matriz de paridade como algo complementar para a matriz G, eu queria mostrar como é que a gente pode usar uma matriz de paridade para fazer decodificação. Então, funciona assim. O que a gente quer fazer aqui, como decodificação, entendo que eu quero fazer a correção de erros. Tá? Um método, que na verdade não é um método, assim, é meio que a definição de correção de erros seria, dado um vetor qualquer do fn que eu vou interpretar com a mensagem recebida, eu gostaria de associar a ele, se existir, a palavra código mais próxima. Esse método, assim, do ponto de vista abstrato, está correto, essa é essencialmente a definição de correção de erros, mas na prática ele é muito, muito ruim, porque isso envolve você essencialmente fazer o seguinte: você pega um vetor V que chegou. Para fazer dessa maneira, você tem que pegar a lista de todas as palavras código, calcular todas as instâncias de V para elas, aí ver quem que é menor. Isso é um trabalho insano. Computacionalmente, esse negócio explode muito rápido, então não pode ser por aí. Essa decodificação que eu vou passar para vocês agora, ela é uma resposta que ainda assim, não é a melhor possível, porque trabalha para qualquer código linear, mas ela já é bem mais razoável do que se comparar a distância. Então a ideia é a seguinte: a gente tem uma matriz de paridade fixada H, e aí para cada elemento do Fn, a gente define a síndrome dele com respeito a essa matriz, que é simplesmente a imagem, né, de V por H, é H multiplicada por V. Essa aqui dá uma nova matriz coluna, né? E o ponto é que, se existe algum vetor R no Fn, tal que H aplicado em R é a mesma coisa que H aplicado em V, e o peso de R menor ou igual que T, e T é aquela capacidade de correção do código C, então acontece duas coisas. Primeiro, R é o vetor de menor peso, né? A sequência de menor peso de Hamming de toda a sequência Fn que satisfaz essas duas condições, e além disso, esse R é único. Vamos ver aqui que ele é único. O que acontece é o seguinte: se eu tiver um outro R' que satisfaz as mesmas duas condições, então eu tenho que HR é igual a HR', porque ambos são iguais a H vezes V, né? E aí, como a gente está fazendo multiplicação de matrizes, o R e a R' são tratados como matriz coluna, você pode passar o HR' para o outro lado com o menos HR' e colocar a matriz H em evidência. Então, H vezes R menos R' está dando a matriz nula. Bom, mas isso aqui, por definição de H, está dizendo que a diferença de R para R' é uma palavra código, né? Beleza. Quando a gente vai calcular o peso dessa palavra código, bom, o peso de R menos R', na verdade, é a mesma coisa que a distância de R para R'. Só que aí a gente pode usar aquela desigualdade de distância que eu tinha usado já na primeira aula, que é o seguinte: eu posso agora majorar isso passando pelo zero. Ou seja, a distância de R para R' ela vai ser menor ou igual que a distância de R para o zero, que é o peso do R, mais a distância do R' para o zero, que é o peso do R'. Bom, cada um desses aqui, cada um desses pesos por hipótese é menor ou igual que T. Então a soma está dando menor que 2T. Menor ou igual que 2 vezes T. E como vocês estão lembrados, o T é parte inteira de de D menos 1 sobre 2. Então, 2 vezes T vai ser estritamente menor que a distância mínima do código. Então, essa linha está dizendo o seguinte: olha, tem um elemento do código, que é o R menos R', que tem um peso menor que o peso mínimo, que é uma contradição. Então, se existir, só tem um elemento R no Fn, tal que H vezes R igual a H vezes V, e o peso de R é menor ou igual que T. Tá bom? Como é que a gente usa isso para decodificar, então?
A ideia é a seguinte, então, digamos que o V foi o cara que foi lido, a mensagem que chegou. A gente aplica H nessa sequência V, né, está uma nova sequência, e a gente olha o resultado. Então, se H aplicado em V deu zero, é porque, por definição de H, o V já é uma palavra código, beleza. Então, descobrimos que é uma palavra código, não precisa fazer mais nada. E se der diferente de zero? Bom, se existir um R naquelas condições que eu coloquei antes, ou seja, que H vezes V é igual a H vezes R e o peso de R é menor ou igual que T, então você define C como V menos R, e isso aqui vai ser a correção. Por que isso funciona? Porque a gente viu que se existir um R em Fn que satisfaça as duas condições, ele é único. Então, o que acontece aqui é o seguinte, se o erro que aconteceu puder ser corrigido, o erro, na verdade, corresponde a somar com esse vetor R. Quando eu faço V menos R, eu estou cancelando esse erro. Tá? Então, V menos R é uma palavra código e corresponde exatamente à palavra código que eu obtenho do V pelo menor erro possível. Bom, mas se não existir o tal do R, aí o que aconteceu é o seguinte, na verdade, ocorreram erros que vão além da capacidade de correção do código. Então, do ponto de vista assim, puramente matemático, terminou aqui. Porque o que a gente tem que bolar para decodificar, o que é requerido é que você consiga ter um método para corrigir que dependa, que consiga corrigir até a capacidade de correção do código. Se passar disso, aí normalmente o pessoal na engenharia começa a levar em conta assim, qual que é o contexto desse código. Então aí não é só mais o código que você está utilizando, mas assim, para que você está usando. Então, só para dar uma ideia, na última aula eu vou falar um pouco sobre isso, da codificação para proteção que é usada no CD, né? Pensando mais em termos de áudio mesmo. Então, no caso de áudio, o que se faz lá quando você passa da capacidade de correção do código é fazer uma interpolação. Tipo, você conseguiu, antes de chegar naquele ponto, você tem um ponto que você recuperou, que corresponde, né, a um pedaço da música, digamos. Aí tem um problema que você não consegue recuperar de jeito nenhum, depois tem outro pedaço da música. O que você faz é interpolar os dois, meio que tirar uma média. Então, nesse caso, faz todo sentido. A mesma coisa seria se você tivesse, na verdade, se isso fosse decodificação de uma imagem, né? Então, você tira uma média dos pixels que você conseguiu recuperar e coloca nesse lugar que você não consegue recuperar. Então, aí depende mais assim do contexto também, não é mais só do código em si, não é mais só da matemática, né? E aqui, por fim, só para continuar, para encerrar essa parte mais geral, esse método de decodificação ele mostra para a gente que, ao passar de um código arbitrário, né, um subconjunto de Fn, para um código que é linear, você ganha muita coisa. Então, você ganha uma parte teórica que é mais forte, você ganha uma simplificação em termos de codificação, porque a codificação depende apenas de matrizes, e você ganha esse algoritmo de codificação, que ele é muito mais simples do que a comparação de distâncias. E acho que agora a gente vai começar então na parte isso. Vamos começar na parte mais específica dos códigos de Hamming. Bom, esses códigos foram definidos, na verdade, esse código aqui foi definido pelo Richard Hamming em 47. Eu chamo de código de Hamming porque, na verdade, isso faz parte de uma família que a gente vai ver agora já também. Bom, isso pode ser definido da seguinte maneira, aproveitando que a gente tem a matriz de verificação de paridade, o primeiro código de Hamming, que é o H3, ele tem comprimento 7, ele é o lucro dessa matriz, cujas colunas são todos os elementos não nulos do F2 ao cubo. Tá? Então, todas as sequências não nulas, binárias, né, de 3 posições. Essa matriz tem essa cara meio estranha, porque, na verdade, as colunas estão na ordem dos números de 1 até 7, só que em expansão binária. Tá? Só explicar, por exemplo, expansão na base 2, o que você faz é tomar um número e escrever esse cara com combinação, número positivo, né? E escrever esse cara com combinação de potência de 2. Então, por exemplo, a primeira coluna aqui, que é 001,
ela corresponde à expansão binária do 1. É 0 vezes 2 quadrado, mais 0 vezes 2, 1, mais 1 vezes 1. E para as outras colunas a gente faz a mesma coisa. Tá? Para cada um dos números de 1 até 7, você consegue escrevê-los como combinações de potência de 2, expoentes de 0, 1 e 2, usando apenas coeficientes 0 e 1. Então, por exemplo, o último que aparece aqui, que é o 7, né? Ele tem coeficientes 1, 1 e 1. E voltando lá para a matriz, ó, a última coluna é justamente a coluna 1, 1 e 1. Então, a ordem dessas colunas foi escolhida dessa maneira. E vocês já vão ver que a ordem é interessante do ponto de vista da decodificação. Então, quais são os parâmetros desse código? Bom, o campo dessa matriz é 3, porque, por exemplo, se a gente toma a primeira coluna, a segunda coluna e a quarta coluna, a gente tem uma matriz de identidade a menos de permutações, né? Então, o determinante desse bloco 3 por 3, ele vai dar mais ou menos 1. Como está em F2, vai dar 1. Tá? E esse é o maior possível que a gente pode conseguir. Então, o posto aqui vai bater em 3. E daí o K, que é a dimensão do código, vai ser 4. A distância mínima aqui é 3. E a gente pode fazer a conta usando a matriz também. A gente já fez esse truque antes lá com a G, só que agora que eu estou multiplicando pela direita, então só observar que tem a mesma coisa de novo. Essas colunas da matriz H são essas colunas de 1 até n, e você toma o vetor V que vai ser aplicado, que se aplicar a matriz à esquerda dele, perdão. Então, H vezes V transposto, ele é uma combinação dessas colunas, agora, né, com coeficientes, as coordenadas do vetor V. Então, quando você aplica a matriz à direita, que foi no caso da matriz de geradora do código, o que sai é uma combinação das linhas da matriz, né, com os coeficientes das coordenadas do vetor. Quando você aplica a matriz à esquerda do vetor coluna, o que sai é uma combinação das colunas da matriz com coeficientes dados pelas coordenadas do vetor. Então tá, então por exemplo, o elemento 1, 1, 0 está no código. E aí com isso a distância é menor que 3. Por que ele está no código? Bom, a gente tem que voltar para a matriz, então. Só para ver aqui. Aqui. Então, vejam. O 1, 0 está lá porque se eu aplico essa matriz aqui no vetor 1, 0, vai sair a primeira coluna, mais segunda coluna, mais terceira coluna. Se eu somo essas três, na primeira posição dá 0, na segunda posição dá 1 mais 1, que dá 0, na terceira posição dá 1 mais 1, que dá 0. Tá? Então, esse vetor está no código. Como ele tem peso 3, a distância mínima é 3 ou menor. Só que aí, bom, não tem duas colunas iguais, então não tem elemento de peso 2. Isso é porque, se eu tivesse um elemento de peso 2, eu teria a soma de duas colunas dando 0. Como a gente está trabalhando no Z2, isso só vai acontecer se as colunas forem rigorosamente iguais, né? Porque o oposto de um elemento aqui é ele mesmo. Então, não temos elemento de peso 2 no código. E aí, mais simples ainda, não tem coluna nula, né? Então não tem elemento de peso 1, porque existe um elemento de peso 1, você teria que ter um múltiplo escalar de uma coluna dando 0, sendo que o escalar não é 0. Isso só pode acontecer se a coluna for 0. Então a distância é efetivamente 3. E os parâmetros desse código são comprimento 7, dimensão 4 e distância mínima 3. Esse é o código de RAM H3. E aí, como é que funciona a decodificação com relação à matriz de paridade? Bom, a decodificação por síndrome aqui é bem mais fácil. Pensa assim, então a gente tem um vetor que foi recebido com um erro. O vetor R aqui, na nossa notação infeliz lá atrás, eu usei o R com o erro, né? O R aqui é o vetor recebido. Então, o C é um vetor que está no código, e o EJ é um erro de peso 1, né, que está sendo somado no C. Bom, aí você aplica essa matriz no vetor R. Como o C está no código, o H vezes C dá 0, né? Fica só o HEJ. Mas aí, como eu tinha explicado, H vezes EJ vai ser a combinação das colunas de H com coordenadas dadas pelas coeficientes dadas pelas coordenadas do EJ.
Então sobra só a coluna H na posição J. Aí você lembra que a J é uma coluna de expansão binária de J, então foi escolha de maneira bem adequada, porque quando você faz a conta, imagina, a gente está vendo aqui que o vetor R tem o EJ somado aqui no C, mas se só tem o vetor R, você não sabe disso, né? Você fez a conta, saiu a coluna HJ. Bom, pelo modo mesmo que foi feita a matriz, você sabe que o erro está na posição J. Então é só você trocar lá com a posição J, e aí você obtém a palavra código C. Então a decodificação aqui é muito fácil e muito rápida. Tá? Muito rápida mesmo. Aí dá para generalizar essa construção. Isso foi feito pelo Marcel Goulart em 49. O que eu consegui descobrir é que o Goulart teve contato com esse artigo do Remy. Na verdade, várias pessoas viram esse artigo do Remy, a maioria delas trabalhava nos laboratórios Bell, pelo menos tinham algum contato lá dentro. E antes mesmo do artigo ser publicado, porque o Remy estava tentando tirar uma patente para o código dele, as pessoas começaram a trabalhar em cima dos resultados dele. Então, o Goulart, por exemplo, ele observou o seguinte: para obter um código que tenha mais ou menos as mesmas propriedades, eu posso considerar agora uma matriz, que eu estou chamando de HM, né, cujas colunas são os elementos não nulos do F2 elevado a M, todos os elementos não nulos. Você pode pensar também que são, né, expansões binárias de todos os números que vão até 2 elevado a M menos 1. Todos os números não nulos até 2 elevado a M menos 1. Então, nesse caso, por argumentos similares, a distância vai ser 3, e aí a capacidade de correção vai ser 1, né, como a gente viu na primeira aula. O complemento aqui, como são todos elementos não nulos, no F2AM a gente tem 2 elevado a M elementos, aí você tira o nulo, então você fica com 2 elevado a M menos 1 elementos. Então o comprimento vai ser 2 elevado a M menos 1. E aí a dimensão aqui vai ser dada por... Perdão, deu uma travada aqui na conta. Sim. A dimensão é calculada por aquela história do posto. Essa matriz aqui ela tem posto máximo, que é 2 elevado a M menos 1. E com isso a gente chega no... Tem posto máximo, perdão, M, e aí com isso a gente chega no K, que é 2 elevado a M menos 1. Que o posto é N menos K. Então, como o posto é 2 elevado a N menos K, e o N é 2 elevado a N menos 1, a gente chega aqui no K, que é 2 elevado a N menos 1. Pedro, essa aqui é uma coisa muito simples, eu estou fazendo uma confusão em cima de um negócio aqui que eu não estou entendendo. Tá claro. É que eu esqueci de escrever uma coisa que é óbvio, mas enfim, seria bom de escrever. A matriz ela é M, né, a ordem dela é M vezes 2 elevado a N menos 1. E é uma matriz de posto máximo. Tá? É daí que aparece esse M, né, no K. É o número de linhas, é só isso. Bom. Aí a taxa dela, que é bem interessante, é a seguinte: taxa do código, né? A taxa é simplesmente K sobre N. Então, a dimensão do código sobre o complemento aqui do espaço ambiente. Bom, você pode reescrever isso como 1 menos M sobre 2 elevado a menos 1. Então, um ponto importante aqui para a teoria, que fica bem escancarado, é o seguinte: esse código ele tem uma taxa bastante alta. Lembre-se que a taxa é sempre K sobre N, e esse negócio vai ser sempre menor ou igual que 1, né? Porque à medida que você vai aumentando N, esse número vai ficando próximo de 1, vai ficando próximo muito rápido, porque aqui você tem uma fração... Deixa eu toquei alguma coisa aqui, tá? Você tem uma fração onde o numerador é só M, né? E o denominador é uma exponencial do M. Então, por esse lado, esse código é bem interessante porque a quantidade de informação que você tem na mensagem codificada é altíssima. Quase todos os dígitos são informação.
Por outro lado, né, à medida que você vai aumentando o comprimento está aumentando bastante rápido também. O comprimento é 2 elevado a menos 1, e a distância mínima não muda. Então, desse ponto de vista assim, da aplicação, né, dos códigos, isso não é muito bom, porque como a distância mínima não muda, ele começou corrigindo um erro a cada 7 coordenadas. Você vai aumentando, ele continua corrigindo apenas um erro a cada 2 elevado a menos 1 coordenadas. Então, a capacidade de correção dele assim, na prática está ficando muito pequena. Bom, aí tem uma generalização dessa construção que foi feita pelo Golay também, nesse mesmo artigo de 49, que é o seguinte: a gente trabalhou até agora só com o Z2 na prática, mas dá para passar para qualquer cor finito. O que ele sacou foi só o seguinte: a construção fica um pouquinho mais sofisticada nesse momento, porque sobre o Z2, assim, escalares são só 0 e 1, então a coisa fica muito tranquila. Quando você passa agora para um corpo FQ finito qualquer, para manter aquela situação onde você tem, como é que fala? Você tem peso 3, você precisa agora que as colunas não só sejam distintas, mas na verdade que elas não sejam múltiplas uma da outra. E isso lá atrás, bom, era imediato porque múltiplo era simplesmente ser igual, né? E não tem coluna igual. Agora você pode ter coluna que é múltipla uma da outra sem que elas sejam iguais. Então a solução para isso é você, em vez de escrever todos os elementos não nulos do FQAM, você escreve, na verdade, uma lista de elementos do FQAM, de maneira que cada reta do FQAM, ou seja, uma reta no FQAM, para quem nunca viu isso, seria só você pegar um elemento não nulo do FQAM e pegar todos os múltiplos escalares dele. Tá? Então, o que você precisa é escolher para cada reta no FQ elevado a m um elemento não nulo. E isso vão ser as colunas dessa matriz. Em termos dos parâmetros, não faz diferença quem você escolhe. É claro que você vai ter matrizes diferentes no final, mas os parâmetros são os mesmos. Então, dá para provar com argumentos semelhantes que a distância mínima continua sendo 3. O n muda um pouquinho, né? Agora ele vira esse número aqui, porque elevado a menos 1 sobre q menos 1. E a dimensão muda um pouquinho também, então é o n menos m de novo. A taxa, da mesma maneira, ela vai se aproximando de 1 muito rápido à medida que o n vai crescendo. E aqui a gente tem, de novo, o mesmo problema, né? A distância mínima fica parada, assim, a taxa é excelente, mas a capacidade de correção na prática vai ficando cada vez menor. Então, esses são alguns dos primeiros códigos que apareceram na história. Agora, eu gostaria de fazer mais uma parte da teoria geral e aplicar isso ao código de Hamming, porque nós definimos tudo em termos de matriz de paridade, né? E seria interessante ver como é que eu faço para voltar da matriz de paridade para a matriz geradora, porque afinal eu preciso ter algum tipo de codificação. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vou botar um tantão, então. Aqui. Agora, veja que a matriz que eu dei, ela é conveniente para decodificação, do jeito que a gente fez, mas ela não está naquele formato que eu falei que dá para você usar e passar da matriz de paridade para gerador e vice-versa. Então, tem mais uma cirurgiazinha a ser feita, né? Vamos lá, então. O que acontece? Acontece o seguinte. A gente diz que dois códigos lineares são equivalentes se um for obtido do outro por permutação de coordenadas do Fn, então os dois estão no mesmo espaço Fn, tá? E por multiplicação de coordenadas por escalares. O ponto aqui dessa equivalência de códigos é que dois códigos equivalentes vão ter os mesmos parâmetros n, k e d. Então, desse ponto de vista, tanto faz um quanto o outro. Então, os códigos como subconjunto Fn são diferentes, mas do ponto de vista que a gente está estudando aqui,
tanto faz um quanto o outro. Então, você pega um que for mais vantajoso de alguma forma. E aí um resultado que sai assim, simplesmente de você trabalhar com matriz, que é a parte que a gente faz no início do curso de álgebra linear, de trabalhar com sistemas, escalonamento. Trabalhando com escalonamento e com mais uma coisinha envolvendo essas permutações, você consegue mostrar que todo código linear é equivalente a um código matrigelador dessa forma. Essencialmente, para quem já viu escalonamento, você faz, você primeiro escalona a matriz geradora, terminou de escalonar, o que você vai ter pelo próprio método é uma matriz de identidade nisso, mas meio espalhada, né? Você pode ter uma primeira linha, uma entrada no nulo da primeira linha, e você tem várias entradas no nulo depois, e depois aparece uma entrada no nulo da segunda linha. Aí você faz essa permutação de coordenadas e consegue montar a matriz de identidade no início. Então, o resultado, sim, na verdade, é bem tranquilo esse aqui. Então, todo o código linear você consegue escrever com a matriz dessa forma. E aí, recordando que já tinha visto, se eu tenho uma matriz geradora dessa forma, eu tenho uma matriz de paridade também dada de graça, e vice-versa. Né? Se eu tenho a matriz de paridade com essa forma, eu recupero a matriz geradora, transpondo a matriz A e pegando a oposta. Então, vamos ver como é que isso funciona no caso do código de Hamming, né, que foi dado pela matriz de paridade e não pela matriz geradora. Ah, perdão, tem um nomezinho que eu esqueci de falar. A gente disse que o código está na forma sistemática se a gente tomar G como no primeiro item. Essa aqui é uma informação importante, tá, do ponto de vista das aplicações, por exemplo. É interessante você escrever dessa maneira do item 1 pelo seguinte: quando você faz a codificação para uma matriz nessa forma, a mensagem original não codificada, ela vai aparecer no vetor de comprimento N como sendo as primeiras K coordenadas. E aí, quando você corrige a mensagem que chegou, para saber qual foi a mensagem original sem a codificação, é imediato, né? É só você pegar as primeiras K coordenadas. Se o seu código tem uma matriz geradora mais complicada, nesse passo final, você provavelmente vai ter que fazer mais coisa para saber exatamente qual foi a mensagem original sem a codificação. Mas voltando então ao código de Hamming. Aqui. Essa permutação de coordenadas, ela, que eu falei no caso de códigos equivalentes, ela corresponde a permutar colunas na matriz de paridade. Então, a primeira matriz que aparece aqui, é a matriz de paridade que eu dei para o código de Hamming. Você pode rearranjar essa matriz colocando uma identidade lá no final. Então, vou puxar as colunas 1, 2 e 4, né? E rearranjar a ordem delas e colocar como as 3 últimas colunas. E as outras 4 colunas aqui, tanto faz. O que eu preciso é ter essa identidade 3x3 lá no final. Então, essa matriz está na forma matriz B, de ordem 3x4, e matriz de identidade 3x3. Com ela, a gente consegue fazer uma geradora. Porque o resultado diz que se você tem uma matriz de paridade nessa forma, matriz B, depois a matriz de identidade 3x3, você ganha a geradora, que é a matriz de identidade 4x4, para a transposta da B. Aqui deveria ter também a oposta da transposta da B, né? Mas, de novo, a gente está no Z2, então menos B transposta e B transposta são a mesma coisa. Então, transpondo essa primeira matriz B, que aparece aqui na matriz H, esse primeiro bloco, né, 3x4, a gente ganha esse último bloco aqui, que é 4x3. Por exemplo, eu só ver que a primeira linha que eu coloquei, a primeira coluna que eu coloquei aqui é 0, 1, 1, 1. Ela vem da primeira linha da H, que é 0, 1, 1, até o bloco da identidade. Essa matriz G, então, que apareceu aqui no final, que é 4x7, é uma matriz geradora do código de Hamming. E o que tem de muito interessante historicamente nessa última matriz é que, na verdade, o Hamming não falou da construção dele pela matriz H. Tá? Se vocês olharem qualquer livro de códigos, eu sou capaz de apostar dinheiro com vocês e que o código de Hamming vai ser dado por uma variação da matriz H, ou seja, matriz H ou alguma matriz obtida dela por permutação de colunas. Mas o Hamming não pensou assim.
Na verdade, ele também não pensou na matrigeta, ele pensou na codificação que corresponde à matrigeta. Então, essa codificação vai ser uma codificação sistemática, né, porque a matriz começa com a identidade, e se tomando uma sequência de 4 elementos Z2, multiplicando à esquerda dessa matriz G, você obtém essa codificação aqui de baixo. Bom, essa codificação foi pensada pelo Hamming exatamente como está nesse desenho aí. Eu nunca olhei o código, o artigo original dele, então não sei o que ele tinha na cabeça, mas deu certo, né? Então aqui o que você faz é o seguinte, você pega os dígitos da mensagem não codificada, que são D1, D2, D3, D4, distribui aqui, né, nas interseções. Aí depois você calcula o P1, P2 e P3, que são as posições 1, 2 e 3 depois da repetição da mensagem original, vendo quais são as interseções. Então, por exemplo, o P1, ele tem o D1, D4 e D2 das interseções, né? E aqui eu fiz uma conta errada, então, porque o meu P1, perdão, o meu P3, na verdade, está dando P1, que aqui é o D1 mais D2 mais D4. Vamos só ver o que aconteceu com os outros. P3 aqui é 2 mais 4 mais 3. 2 mais 3 mais 4. 2 mais 6 e 4 é P1. Né? Teve uma troca de coordenadas aqui. E o 2 é justamente P2 é D1 mais D3 mais D4, que é o que apareceu aqui no 2 mesmo. D1 mais D3 mais D4. Então essa foi a ideia original do Hamming. Como é que ele pensou nessa história de interseção de conjuntos, e aí você fazia a conta desse jeito, eu não faço a menor ideia. Mas ele provou o resultado, todos esses resultados que eu falei, a distância mínima 3, capacidade de correção 1, tudo baseados nessa construção aqui. Essa é a construção original. Bom, aí vamos entrar nesse último assunto. E claro, deixa eu só explicar que esses códigos do que a gente está falando, a gente está falando dos primórdios da teoria. Então, não existia nem a definição de código perfeito ainda. Mas, assim, por uma coisa, um grande lance de sorte, não sei. Eu não sei se o raciocínio mais natural seria esse mesmo. Mas, essencialmente, nos primeiros 2, 3 anos da teoria, foram listados todos os códigos perfeitos. Aí levou-se mais de 20 anos para provar que só eram eles mesmos. Tá? Mas o que é um código perfeito? Bom, o código daqui é sempre linear, tá bom? Dá para fazer código perfeito também sendo caso linear, não, pensar só linear. Então, o código de capacidade de correção perfeito, se para cada elemento do FN existe uma palavra código C, cuja distância dessa palavra B é menor ou igual que T, que é a capacidade de correção. E aí dá para mostrar pela definição de capacidade de correção do código que esse C que aparece aqui é único. Tá? Tem que ser único. Então, é perfeito no sentido de que qualquer mensagem que chegar, eu tenho uma correção canônica para ela. Essa é a ideia. Então, um contra-exemplo para ter em mente, por exemplo, é o código de repetição de complemento 4, que a gente tinha visto que ele consegue corrigir palavras de peso 1 e peso 3, e ele não consegue corrigir palavras de peso 2, né? A capacidade de correção dele é apenas 1. Ficam vários elementos aqui do Z2 elevado a 4, sem correção possível para o código. E aqui só estava mencionando isso, então a capacidade de correção é 1, e em termos que eu coloquei aqui em cima, a distância de um vetor desse de peso 2 é 2, então é maior que 1, que é a capacidade de correção. Então esse código não é perfeito. Tem uma interpretação geométrica também para códigos perfeitos, e ela que, na verdade, guia a pesquisa em códigos perfeitos até hoje, em outras métricas, se necessário, que é o seguinte: a gente pode introduzir um novo objeto geométrico aqui, que é a bola de raio R. Então, dado um raio maior que zero e um elemento qualquer do Fn, a bola de centro e raio R, ela consiste em todos os elementos do Fn cuja distância por centro é menor ou igual que R.
Então, é essencialmente a definição que a gente teria, né, natural de bola no plano, por exemplo. E aí o que acontece é que, pela definição da capacidade de correção e por uma conta com a desigualdade triangular, se o código tem capacidade de correção T, então a interseção de duas bolas centradas em elementos diferentes do código é sempre vazia. Tá? Porque o que vai acontecer é que, se tivesse algum elemento na interseção, eu fazia aquele truque de novo. Então a distância de C para C' é menor ou igual que a distância de C para esse elemento, mais a distância de C' para esse elemento, que vai dar menor ou igual que 2t, que é simplesmente menor que a distância mínima, e não pode acontecer. Então a interseção desses caras é sempre vazia. E aí, desse ponto de vista, o código é perfeito quando a união dessas bolas dá o conjunto todo. Então, isso é outro jeito de dizer que, olha, dado qualquer elemento do Fn, existe uma palavra código, tal que a distância do elemento até essa palavra código é menor ou igual que t. É a mesma coisa que dizer que, se eu pegar a união de todas essas bolas, eu monto o Fn todo. Então, de certo ponto de vista, você ladrilhou o Fn todo com essas bolas, né? Isso é uma condição muito forte, e por isso mesmo, quando você coloca uma condição assim, bem forte sobre uma situação matemática, em geral dá para classificar e listar quais são as soluções para essa condição. Então, por exemplo, o código binário de Hamming é perfeito. Isso aqui é fácil de provar, porque se você pegar um vetor de peso R qualquer que não está no código, né, e aplicar aquela matriz que define o código, matriz de paridade, então, bom, de novo, aplicando essa matriz no vetor V, o que vai sair é a combinação das colunas, né, da matriz H, só relativa às posições onde você tem uma coordenada não nula. Mas a gente está em Z2, então coordenada não nula quer dizer simplesmente que a coordenada é igual a 1. Então vai sair essa soma das colunas das posições 1 até R. Tá? Bom, a outra coisa é que, na construção dessa matriz, cada elemento não nulo do espaço F2AM tinha um... Perdão, esse 2 aqui dá para ser embaixo, né? F2 elevado a M, aparece com uma coluna de HM. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: HM aplicado em V dessa soma dos vetores de coluna. Esses vetores de coluna são elementos do F2 elevado a M. Então, essa soma de colunas é alguma outra coluna da matriz H também. Se é elemento não nulo de F2 a M, também é coluna de H. E como cada elemento do F2, não nulo do F2 a M aparece uma única vez na matriz H, existe um único índice S, tal que HM aplicado em V, na verdade, é a coluna de posição IS. E isso aqui é a mesma coisa que aplicar a matriz H naquele vetor canônico de índice S, o EIS. Então, se eu fizer agora passar o HM vezes EIS, né, do lado esquerdo, eu concluo que HM aplicar na diferença de V para IS dá zero. E eu posso escrever o V como V menos IS, mas EIS, onde V menos EIS é o elemento do código de Hamming, né, porque aplicando a matriz de paridade dele está dando zero. E com isso a gente conseguiu achar, então, um vetor que é um código, que é uma palavra código, perdão, que é o V menos EIS, cuja distância do vetor V é exatamente 1, porque a diferença entre eles é o único vetor canônico de peso 1. Então, essa conta aqui mostra que cada código binário de Hamming é perfeito. E aí, como eu falei para vocês, na verdade, no início da teoria, assim, questão de 3 anos, aparecendo todos os códigos perfeitos. Então, quem são os códigos perfeitos binários? São os códigos triviais, que é código zero, código que é o espaço inteiro, e o código de repetição, e os códigos de repetição de complemento ímpar. Aí depois você tem todos os códigos de Hamming, e tem mais um único código que está nesse mesmo artigo do Golek, que é impressionante, que coube tudo isso numa página só. Tem um único código binário, diferente dessa família toda, que tem comprimento 23, dimensão 12 e distância mínima 7.
E no caso queário, é a mesma coisa. Você tem os códigos triviais, você tem os códigos de Hamming, queários agora, e o Goulart descobriu que tinha mais um código sobre Z3. Então, esse cara aqui é o G11, né? Tem comprimento 11, dimensão 6 e distância mínima 5. Então, por fim, assim, a gente, com os códigos de Hammett, a gente essencialmente diz quais são todos os códigos perfeitos, né? A menos desses dois códigos do Goulart e os códigos bem triviais, que são os códigos de repetição, código nulo. E esse capítulo da teoria de códigos, ele essencialmente para códigos lineares está fechado. Então, para métrica de Hamming, códigos lineares, você conhece todos eles. O que se sabe, por exemplo, é que os códigos, como é uma condição geométrica, dá para mostrar que se você tem um código linear que é perfeito, ele tem que ter os parâmetros de algum desses códigos que estão listados aqui, né? E não necessariamente ele tem que ser equivalente a um deles, mas ele tem que ter exatamente os mesmos parâmetros. E o que está em aberto, por exemplo, ainda, e os códigos que não são mais lineares? Aí o que você tem assim, de método para investigar é bem diferente, né, porque não tem mais matriz de paridade, não tem nada disso. E esse problema ainda está aberto. Né? Vocês encontram artigos ainda recentes sobre isso, é uma coisa que acho que nem os códigos não lineares de capacidade de correção 1 estão resolvidos ainda. E acho que era isso. E a aula de hoje era isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Aham. Sim, aham. Essas divisões eu deixei assim, porque assim, a demonstração, assim fica mais fácil entender de onde que vem a demonstração disso, tá? Essencialmente o que você faz você deveria ter de início Q elevado a menos um, você tem Q elevado a menos um sequências não nulas, você começa com isso, tá? Aí, da onde vem esse Q menos um aqui de baixo? É que se uma sequência não nula, se você conseguir passar de sequência não nula para outra só por multiplicação de escalar, eu tenho que escolher uma das duas para entrar na matriz, não posso colocar as duas. É a história da reta, né? Então, Q menos um aparece porque quando você vai tentar contar as retas e não os elementos não nulos, você começa com os elementos não nulos, e aí para cada elemento não nulo você tem Q menos um múltiplos não nulos dele. Por isso que você divide por Q menos um no final.